Cuidado de não empurrarmos para o modernismo, ou seja, ninguém pode ter experiência espiritual. Não é essa a questão. Todos podem ter experiências espirituais, desde que essa experiência tenha padrão bíblico. Tem que ter um padrão bíblico, senão a coisa não é mais por simplesmente achar interessante aquela experiência. Puxa, o cara saiu voando, o cara virou helicóptero, sapateou, o cara caiu rindo no chão, babou. Deve ser interessante. Ou você atrai pelo misticismo, ou você afasta a pessoa completamente. Fala, caramba, isso é uma aberração, eu nunca vi esse troço assim na igreja. Mas o que nós não podemos cair, irmãos, o que nós não podemos é no conformismo, principalmente dentro da igreja. Ah, isso aí é uma experiência pessoal, tá tudo certo. E nós não podemos cair nisso. Eu vou repetir aos irmãos. Existe um padrão para a manifestação dos dons, existe um padrão para a ação do Espírito Santo, existe um padrão para a profecia, para as línguas estranhas, para a interpretação e tudo mais. Está na Escritura. Se aquela coisa ali saiu fora daquele padrão, eu não tenho que aceitar. Eu não tenho que aceitar. Por mais sincero que seja lá o irmão, eu não tenho que aceitar. De forma nenhuma. Porque não tem um padrão teológico para isso, não tem um padrão bíblico para essa questão. Só para os irmãos compreenderem, pelo jeito a gente não vai chegar no fim, tá certo, irmãos? Mas eu não me preocupo, é interessante nós transformemos isso num bate-papo, numa conversa, já que vocês já tiveram a conceituação aí, uma conceituação básica sobre o que é o mundo pós-moderno e suas características, etc. Então fiquem à vontade para a gente poder conversar, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, alguns irmãos, quando se converteram, vieram de outras religiões, de outras experiências, né? Quando as pessoas vêm para a igreja, aceitam a Jesus, é interessante. Como que, por falta de um contato maior com a Escritura, que, como o irmão disse ali, é o que tem o poder purificador, é a palavra de Deus que liberta a mente, que transforma a forma de pensar, etc. Por ter pouco contato com a palavra de Deus, as pessoas ficam com a consciência não, mas com a subconsciência, ainda contaminada das experiências anteriores. Então, por exemplo, as pessoas que vêm da Umbanda, ao receberem um orixá, um caboclo, um guia, um espírito dentro do centro de Umbanda, elas automaticamente fechavam os olhos, colocavam as mãos para trás e saía rodando, automaticamente. Essa é a experiência da Umbanda. A pessoa se converte e aceita Jesus de verdade. De verdade. Ela está dentro do culto, ela sente a presença de Deus, automaticamente a subconsciência dela diz, você tem que reagir assim assado. Ela vira as mãos para trás, começa a rodar e sai rodando, sapateando. São todas questões para quem já estudou um pouco, sabe que sapatear, rodar, cair no chão, é tudo da Umbanda. Que muitos dos nossos irmãos trouxeram. E outros não trouxeram, outros viram o que trouxe, praticando e repete. E vai. Eu não sou obrigado a aceitar isso. Por quê? Porque Jesus nunca sapateou a ser cheio de espírito, rodou, caiu, babou, coisa do gênero. Nunca. Nem os apóstolos, nem a igreja primitiva, etc. Tal. É algo que está infiltrado na igreja. Não é algo da igreja, é algo infiltrado nela. Então eu é que tenho que perceber isso. Por isso estou dizendo, a nossa espiritualidade, a nossa prática de vida espiritual, ela tem que ser mais teológica, ela tem que ser mais bíblica. Ela tem que se parecer mais com a vida de Jesus. Qual é o máximo e o ápice de uma vida cristã, irmãos? É ter uma vida à semelhança de Cristo. Esse é o nosso objetivo supremo. Eu tenho que me parecer com Jesus. A minha prática em todos os aspectos tem que parecer com Jesus. Ele nunca fez essas coisas. Então eu não tenho que aceitar isso como cristianismo, uma coisa que está infiltrada na igreja. E se isso se infiltrou, é claro que os conceitos do mundo pós-moderno vão se infiltrar também, e as práticas do mundo pós-moderno vão se infiltrar também. Posso pular e dizer uma das práticas do mundo pós-moderno que se filtraram com muita facilidade na igreja? Assim que começou o século XXI, não logo depois que começou, um pouquinho antes, no final do século XIX, quando a ideia pós-modernista com relação à fé e à religião começou a se instalar na sociedade, uma das febres do esoterismo, da feitiçaria e da bruxaria, uma das febres foi a busca pelo contato com os anjos. Gente de todas as linhas do esoterismo e da feitiçaria e da bruxaria começaram a procurar em todos os lugares do mundo, os lugares altos, escondidos, lugares secretos, lugares sagrados, etc., o contato com os anjos. Mas começaram a buscar desenfreadamente. Livros por todos os lados começaram a sair relacionados aos anjos. Filmes, os mais diversos. O Miguel liderando seres humanos, o Miguel caiu do céu, o Gabriel, anjos para tudo quanto era lado nos filmes. A igreja, infelizmente, ela absorveu isso aí igual uma esponja seca.
Começou a aparecer anjos na igreja por todo lado. Tinha anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, por todos os lados. A igreja nem sequer perguntou assim: a igreja primitiva recebeu a visita de algum anjo durante toda a sua história? Jesus disse que os anjos estariam conosco nos cultos. A igreja primitiva percebeu a revelação de anjos dentro dos seus cultos? Não existe, irmãos. O Judas, ele diz na epístola dele que os anjos de Deus permanecem em seu domicílio, que é nos lugares celestiais. E se saírem de lá, o Senhor os lança nas trevas, acorrentados e em prisões eternas. Os anjos permanecem na presença de Deus. Eu fui ouvir uma música, e então na música a irmã estava dizendo o seguinte, que uma terça parte do anjo saiu para guerrear, outra terça parte dos anjos saiu não sei para quê. A outra terça já tinha caído com Lúcifer. Eu falei, ficou vazio o céu, né? O céu ficou completamente vazio, todo mundo dando pé. E aí começaram a aparecer anjos por tudo quanto é lado. Eu vi o anjo começou a curar, os irmãos começaram a dizer que começou a sentir o vento das asas do serafim, e começou, realmente, os anjos tomaram conta das nossas igrejas. Me perdoe a questão, irmãos, é claro que todo mundo vai ter, eu acredito que um pouco para frente, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundarem na angiologia bíblica, por exemplo, e vão perceber que anjos nunca estiveram e nunca estarão presentes no seio da igreja. Porque eles são inteiros e completamente desnecessários. E não é a função dos anjos visitar cultos, muito menos para curar pessoas, para trazer taças de bênção, profecias e coisas do gênero. Os anjos nunca fizeram isso, só no mundo pós-moderno. Ou seja, nós absorvemos uma prática esotérica que fere profundamente a Escritura Sagrada. E a desculpa geral é uma desculpa sem fundamento nenhum. Não, Deus está na igreja. E onde Deus está, os anjos estão. Irmãos, os irmãos acham que Deus está aqui, irmãos, hoje? Oi? Por que Ele está aqui? Porque Ele está dentro de você, é isso. Então, se Deus tem que se manifestar se os anjos têm que se manifestar onde Deus está, então com certeza você tem um monte de anjos dentro de você. Porque você é o único lugar onde Deus de fato se manifesta. É dentro das pessoas. Então é uma prática, uma coisa que nós absorvemos do comecinho do século, final do século XIX, começo do século XXI, que virou prática. Lá em Mogi, o irmão viu quando o anjo atravessou a igreja de bicicleta. O cara deve ter assistido o ET umas 300 vezes. Aí depois ele lembrou e falou, eu vi o anjo dando flechada em demônio. É uma coisa assim, coisas das mais variadas. Você vê, é uma prática, eu repito, antibíblica. É uma questão que os anjos não estão fazendo, mas que as nossas igrejas estão experimentando. Então nós absorvemos um conceito, absorvemos uma ideia, e nós temos que vigiar mais nesse ponto. À vontade. Pois é, sem falar que anjo não tem corpo, né? Já que a autora aos Hebreus fala que eles são espíritos, né? Ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Um espírito não tem forma sequer, não tem corpo, muito menos asa. Asa é um símbolo de que é um ser celestial, só isso. O anjo não precisa de asa para voar. A editora Central Gospel, além de uma vasta experiência na publicação de livros, de obras de excelência, ela também é uma editora focada no trabalho da escola dominical. Ela tem produzido um material de escola dominical de excelência, servindo a igreja brasileira nesse sentido. A escola dominical, apesar de ser uma instituição muito antiga, ela continua muito eficiente. Nós vemos a nossa escola como um grande centro de treinamento, onde pessoas são preparadas para servirem melhor ao Senhor e, enfim, a causa do Evangelho. Nós, filhos de Deus, viemos ao mundo cada um com o seu potencial, cada um com as suas habilidades, com seus talentos. E o local, o espaço da escola dominical é o lugar onde esse talento pode ser colocado em prática e pode ser desenvolvido. Por isso nós deixamos aqui a nossa palavra de estímulo a que demos à escola dominical a importância e o espaço que ela deve ter no fazer da igreja e nas ocupações ministeriais.